Mas como eu identifico meus pontos fortes? É aquilo que faz bem naturalmente, aquilo que quando vai fazer sente uma paixão. Porque quando você atua com seus pontos fortes, nem tudo vai ser possível. Mas quando você atua com isso, você sente prazer. Quando sente prazer, você quer repetir. Quando você repete, você se torna melhor, quer estudar, quer falar sobre isso. E você cria uma espiral positiva de crescimento. A Ellen Berscheid, que é uma psicóloga social, ela já falava: o ponto forte do ser humano é um outro ser humano. Com uma máscara de oxigênio no avião, coloque primeiro em você para ajudar o próximo. Então, se conhecendo e trabalhando em você, você consegue estar no seu melhor e apoiar aqueles que você mais ama. Bom, estamos de volta aqui com mais um podcast e a nossa pauta de hoje é sobre alta performance com propósito. O que o esporte de elite ensina sobre liderança e bem-estar nas organizações. Para conversar sobre esse tema, nós temos aqui uma convidada para lá de especial. Muito bem-vinda, Cristiane, a mais esse podcast, um espaço onde o mundo corporativo encontra a neurociência e a psicologia e as boas práticas de gestão. Então, Léo, se quiser continuar a apresentação. Ok. Bom dia, boa tarde, amigos do RH Debate Podcast, mais uma vez aqui, hoje com uma convidada, como o Paulo falou, muito especial. É um podcast internacional. Afinal de contas, a nossa convidada, apesar de brasileira, de ter uma história no esporte olímpico como capitã da seleção brasileira de polo aquático, reside hoje em Miami, né? Perfeito. E está especialmente aqui, veio diretamente de São Paulo aqui para poder participar do nosso RH Debate Podcast. Paulo, é isso mesmo, as empresas hoje em dia buscam performance e resultados, mas sem abrir mão da saúde emocional e do bem-estar das pessoas. E a nossa convidada é alguém que viveu tudo isso na prática, dentro e fora das piscinas, não é? Cristiana, se apresente ao nosso público, fale para a gente um pouco de você antes da gente começar a gravar. Obrigada. Léo, Paulo, uma satisfação enorme estar aqui com vocês no RH Debates e compartilhando a minha história e minha especialidade atualmente, que eu falo que é meu chamado. Eu trabalho com a alta performance sustentável nas organizações. Eu trago muito exemplo do esporte de alto desempenho, é algo que eu vou compartilhar com vocês, que sempre fui muito inspirada pelo meu pai. Minha mãe foi uma grande defensora da equidade de gêneros nos Jogos Olímpicos, vou compartilhar aqui também. E todo esse aprendizado do esporte eu usei na minha carreira de 25 anos no mercado financeiro. Trabalhei no Itaú Unibanco, fui ouvidora, responsável por excelência do atendimento. Fui para os Estados Unidos ser responsável por recursos humanos, lá do Itaú Unibanco em Miami, Nova York, Bahamas, no Chile. E chegou em um dado momento que eu comecei a ver que o esgotamento emocional começou a cada vez mais aparecer uns números que demandavam atenção, seja no ambiente corporativo, seja nas escolas das minhas 3 filhas, seja com os mais velhos e também com os atletas olímpicos. E aí veio um grande questionamento. O que é algo que eu sempre acreditei? Essa alta performance que vinha do esporte, será que sempre vai levar em algum momento no esgotamento físico-emocional? E foi nesse momento que eu conheci a ciência da felicidade. E é algo que eu trago, a ciência da felicidade, a ciência do bem-estar, da plenitude, em um ambiente que almeja a excelência de atuação. Não é tão fácil para os comuns mortais entenderem um atleta de alta performance, porque é um patamar muito acima da média geral. Como é que as pessoas conseguiriam se enquadrar, as pessoas comuns, né? Normais, vamos dizer assim, porque o atleta, na realidade, ele é um super ser, né?
Como é que as pessoas poderiam se enquadrar nisso aí? Tem alguma fórmula? Algo que eu sempre falo, Paulo, que a realização do nosso potencial é algo que todos nós temos dentro de nós. Que a alta performance não é para poucos, não é para os grandes atletas olímpicos, não é para os grandes líderes, os grandes professores. Todos nós podemos realizar o nosso potencial. E como cria as condições para essa realização? Então, passa por entender nossos pontos fortes, entender o que nos dá prazer e a gente faz bem naturalmente e como criar as condições para trabalhar com isso. Por isso que é tão importante, minha filha mais velha está se formando agora na Universidade de Stanford. Ele foi para jogar polo aquático, foi uma estudante atleta, perseguiu o sonho dela, fez biologia humana, com especialidade em neurociência, e ela falou, e agora, mãe? Tem muita gente procurando onde que vai ganhar mais, onde vai ter mais exposição. E eu falo, o que é chave, Alissa? Busca os seus pontos fortes. E ela fala, mas como eu identifico meus pontos fortes? É aquilo que faz bem naturalmente, aquilo que quando vai fazer sente uma paixão. Porque quando você atua com seus pontos fortes, nem tudo vai ser possível. Mas quando você atua com isso, você sente prazer. Quando sente prazer, você quer repetir. Quando você repete, você se torna melhor, quer estudar, quer falar sobre isso. E você cria uma espiral positiva de crescimento. Então esse seria, acho que, meu grande segredo, Paulo. Como a gente, a partir do autoconhecimento, da maior consciência dos nossos pontos fortes, a gente cria as condições para sermos nosso melhor. Perfeito essa sua simplificação de como a gente chega lá. Muito bom. É interessante, acho que a gente tem mais de um ponto em comum, na verdade. Apesar da minha formação ser em direito, tem 40 anos de RH e dentro desses 41 anos, na verdade, durante 4 anos eu atuei em ouvidoria. Eu ajudei a remontar a ouvidoria da Secretaria de Fazenda do Rio, recebi um grande amigo para ser o ouvidor. Trabalhamos juntos para criar a ouvidoria. Hoje ele é o ouvidor-geral do Estado, mas eu saí do Estado e voltei para a atividade de recursos humanos e estou agora no RH Debate Podcast. E uma das coisas que eu mais defendi durante toda a minha carreira é a felicidade corporativa. Se você não é feliz onde trabalha, você não vai conseguir nada e não vai conseguir se desenvolver bem. Você não vai fazer bem nada se não te traz felicidade. Então, eu acho que esse gancho da felicidade corporativa é fundamental para que você possa ser alguma coisa dentro daquilo que você faz. E, infelizmente, o que menos o estudante que está se formando procura é alguma coisa em que ele vai ser feliz. Ele procura alguma coisa que vai dar dinheiro. E, geralmente, ele fica infeliz e isso vai afetar na saúde emocional dele. Você concorda com isso? Interessante você estar trazendo, Léo. Que tem uns mitos da felicidade. Então, um dos mitos é que quando eu obter o sucesso, eu vou ser feliz. Então, quando eu tiver minha casa própria, quando eu tiver meu carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um emprego fixo, eu vou ser feliz. Quando me aposentar, eu vou ter tempo para ser feliz. Quando eu ganhar tantos... Exatamente. Tantos nas contas bancárias, eu vou ser feliz. E a gente estuda, a gente traz a ciência, esse mestrado que... me formei recentemente com o Dr. Tal Ben-Shahar, que é um professor de Harvard, que criou o curso da ciência da felicidade, se tornou o mais popular entre os alunos de Harvard. Legal. Que ele começou a ver que 81% dos alunos universitários, até o 3º ano, estavam experimentando ansiedade e depressão. E esse foi o chamado dele. Ele já, doutor em filosofia e psicologia, criou esse curso, A Ciência por Detrás da Felicidade. Então, uma das coisas que demonstra como uma jornada feliz gera maior sucesso. E o que é felicidade? Não quer dizer que sempre você vai estar feliz. A vida é feita de altos e baixos. É como a gente, de forma consciente, faz escolhas para trazer mais bem-estar em nossas vidas, inclusive para lidar melhor com os momentos de adversidades, com o que acontece no mundo externo que a gente não tem controle. E isso é tão importante trazer também para o jovem. Então, muitas vezes o jovem, a gente vem em semana de prova, é quando tenho 2 filhas universitárias, uma de 13 anos ainda, mas passa sem dormir, se alimenta mal, para de fazer esporte. E isso não é sustentável para estar no seu melhor.
para pensar sobre isso. Então, cada vez mais, como você traz esse assunto para a pauta, seja para pessoas de organizações, seja para os jovens, saber a importância de cuidar do que para eles traz mais bem-estar e plenitude para estar no seu melhor e na escolha de uma profissão também. Até não tanto tempo atrás, as empresas encaravam seus funcionários como peças de uma máquina. Exato. Né? Então, você tem uma tarefa e como é que você está em casa, você tem a tarefa e cuida da tarefa. Quando é que mudou essa chave que as empresas passaram a entender que a felicidade e o bem-estar era importante na produtividade? Você tem esse time? Eu lembro quando eu entrei, quando eu voltei, eu tive um período... Não, mas você que banco e tal, eu trabalhei com banco seguradora, aquilo ali é uma máquina de triturar todo mundo, né? Eu lembro quando eu voltei, vou contar para vocês, eu joguei 4 anos profissionalmente na Itália. Era um período que até joguei com o Ronaldo Fenômeno. E vira e mexe nas entrevistas me falavam, Cris, o que você e o Ronaldo têm em comum, ambos brasileiros? Aqui eu falei, não entra na discussão salarial, que daí eu vou perder feio. Mas um grande talento e que sempre arrasou muito fora. Mas quando eu voltei, entrei em vários programas de trainee e escolhi o programa do Unibanco. E eu lembro que um dos primeiros indicadores que eu aprendi é indicador de eficiência. Falou, esse é chave, vai te acompanhar toda a carreira corporativa. E eu vi que é um indicador que vem muito da época da Revolução Industrial, que é a questão da repetição, que depois vem todos, eu trabalhei muito com qualidade de atendimento, conhecendo como você faz o maior volume, seja em peças de indústria, também em banco, maior volume, com menor quantidade de erro, todos os controles de indicadores. Então, é muito comparando o ser humano a uma máquina. Hoje em dia, a gente vê muito o ser humano como parte de um ecossistema. Quanto mais identificar o que o Paulo são os pontos fortes dele, que fase da vida que ele está, eu consigo criar as condições para ele estar no seu melhor, que é diferente do Léo. Qual é o momento do Léo? Qual que é o ponto forte? Quando o Léo está passando alguma coisa que está deixando ele mais preocupado, que não dá para eu puxar ele no melhor, mas ele está pronto para entregar, como eu crio essas condições. Então, isso é fazendo a diferença, olhar num ecossistema que compara até quando é o momento de você semear uma planta, quando tem que colocar mais luz do sol, preparar a água para ela crescer, está no seu melhor, mas tem as fases de desenvolvimento. Então, o olhar da liderança, de um gestor, mesmo os pais de família, qual que é a fase que está de desenvolvimento dessa pessoa que você está ajudando a trazer o melhor dela para realizar o potencial dela. Muito bom. O Edson Bueno, que foi o presidente da ABIL, ele dizia que cada pessoa que chegava para trabalhar na ABIL era como uma árvore de Natal apagada. Olha. E qual era o trabalho dele? Era ir acendendo aquelas luzinhas no correr do tempo. Porque quando todas as luzinhas estivessem acesas, a pessoa tinha atingido a sua plenitude. O grande perigo era, no meio do caminho, chegar algum gestor e apagar as luzes. Você tinha que tentar manter sempre aquelas luzinhas acesas. Você está sempre no processo de desenvolvimento daquela pessoa. Você não parar nunca de estar incentivando ela a se autodesenvolver e ajudando aquele desenvolvimento. Né? Fantástico, Léo. Mas vamos para um lado que eu acho interessante. Vamos pegar as lições que o esporte pode trazer para dentro da vida corporativa. Tá? Por exemplo, trabalho em equipe. O que o esporte consegue ensinar para a gestão corporativa sobre trabalho de equipe? Que eu acho que, na verdade, as empresas arranham em cima do que possa ser um trabalho de equipe. Uhum. Né? Na verdade, é o eu-equipe que acaba acontecendo. Né? E as empresas estimulam isso com as avaliações de desempenho individuais, com uma série de projetos sempre voltados para a pessoa e nunca para o grupo. O que você tem a dizer disso? Interessante que o meu pai, que eu vou contar depois a história dele, como ele me inspirou, ele fazia um esporte, o polo aquático na época era só masculino, mas ele nunca me deixou de fora de nenhuma conversa, elite, experiência. Né? E por isso que ele me inspirou a me tornar pioneira do polo aquático feminino brasileiro. E sempre quando eu estava no mundo corporativo, ele também já tinha sido executivo, ele falava, Cris, faz analogia com esporte. Como é que você trataria essa situação?
e vai ao encontro da sua pergunta. Então, trabalho em equipe. O que o esporte nos mostra? Que sempre você faz parte de uma equipe, mesmo em esporte individual. O João Fonseca tem todo um time, ele recentemente reconheceu os pais, o apoio que deram, até no momento que ele estava em dúvida, ir para a universidade ou não, sempre eles apoiaram, os técnicos. Mesmo em esporte individual, que ele está na arena competitiva, tem uma equipe para apoiá-lo. E essa equipe é a importância da diversidade. Isso no esporte, como o polo aquático, o futebol, o esporte de equipe, o vôlei, você tem muito claro a diferença, a complementariedade de diversos pontos fortes. Então, aquele que é o melhor, o meio de campo, tem a visão, aquele que é o fera na defesa, que vai fechar junto com o goleiro, aquele que pega melhor o timing da bola para o ataque. Então, como você trabalha com um objetivo comum, que você não chega nesse objetivo com o Paulo sozinho, com o Léo sozinho ou com a Cris sozinha. A gente tem que combinar os nossos talentos para chegar àquilo. Então, esse trabalho muito forte em equipe, que é puxado cada vez mais dos líderes, que não basta olhar ou destacar os pontos fracos, que tem que evoluir, o que não está dando certo, o erro. A importância, novamente, de ajudar, a gente fala muito o conceito do líder servidor, que o servidor, muita gente fala, é muito filantrópico, não é nada disso. O servidor é como vira a pirâmide de comando de uma organização, mas para apoiar, como você identifica na pessoa que você está liderando os pontos fortes e fala sobre isso, que isso não quer dizer que não fala sobre os pontos fracos. Fala sim, eu falo potenciais limitadores. É igual um jogador de futebol, que ele é muito bom para fazer gol, mas se ele não correr, ele não se coloca em posição para fazer o gol. Perfeito. Então, como o trabalho em equipe requer isso, essa troca e o conhecimento e colocar na mesa com vulnerabilidade para um apoiar o outro para conseguir o melhor de um time para alcançar aqueles objetivos. Perfeito. Cris, vamos lá. Você fundou a WeTeam, que é uma consultoria que combina lições de esporte, psicologia positiva, desenvolvimento humano, e autora premiada, palestrante do TEDx, não é isso? Isso. Não sei se a pronúncia está certa. E defensora da ideia de excelência e felicidade podem caminhar juntas. Fale um pouquinho disso, mas antes eu quero encaixar mais um questionamento. É porque grande parte das empresas ainda evidenciam o trabalho pessoal de cada um, na realidade, uma competição interna entre as pessoas, e não olham tanto o lado da coletividade, ou seja, vamos formar um time. E sim, nós temos cada peça é um time sozinho que não se comunica com os outros. Como é que você encara isso? Quando eu tenho falado com empresas, que eu levo palestras, programas de liderança para falar sobre a alta performance sustentável, eles falam, o que é a alta performance sustentável? Eu trago esses conceitos da ciência da felicidade, que é baseado em ciência, não é achismo, não é só experiência, no mundo organizacional, para criar essa realização, esse cenário de excelência de atuação. E muitas vezes me falam, Cris, mas vamos mudar a palavra felicidade. Acho que é algo que as empresas não são responsáveis por criar a felicidade para os colaboradores. Mas é interessante que Francis Bacon é um filósofo do século XVII que falava a natureza, para ser comandada, precisa ser obedecida. E aqui, a sua resposta, eu remeto a uma observação do Léo, que ele falou, a gente já sabe que uma pessoa mais feliz produz mais. Então, se uma pessoa, tem uma pesquisa do Tom Rath que fala que acorda, toma um bom café da manhã saudável, faz exercício, isso a leva para dormir melhor à noite. No dia seguinte, você está muito mais disposto para lidar com situações difíceis que vão aparecer, você fica muito mais tolerante com pessoas, você consegue ouvir muito mais, organizar as coisas que você precisa entregar. Então, essa junção que eu aprendi cada vez mais, cuidando a ciência do bem-estar, que traz que o relacionamento é o maior indutor da felicidade. Então, nas organizações, como é que você cuida da saúde social? Esse é um tema bem interessante, que a saúde no passado era muito atrelada à saúde física.
Daí o grande tema veio saúde mental. Todo mundo falando da saúde mental. Mente e o corpo estão interligados. Hoje em dia, o grande tema da vez é a saúde social. Como você cuida dessa saúde social dentro das organizações? Que a competição faz parte. Você precisa, num esporte olímpico, uma das cenas mais lindas, eu estava lá nas Olimpíadas de Paris, é quando a Rebeca de Andrade venceu, subiu ao pódio e a Jordan e a Simone Biles reverenciaram a ela. Eu lembro disso. Então você precisa ter a referência para você estar no seu melhor. O esporte está cheio dessas histórias, que você vendo no outro que uma pessoa é capaz de correr uma maratona, opa, eu consigo treinar para alcançar isso também. E a competição, se você vai na raiz da palavra, vem do latim, do competere, que é a evolução juntos, é buscar juntos. Então você precisa desse ambiente competitivo que não é sobre um passar a perna no outro, um derrubar o outro para crescer, mas como nós juntos, por isso que me inspirou a criar o nome da minha consultoria, o WeTeam, é o poder da colaboração para a gente estar no nosso melhor. A Ellen Berscheid, que é uma psicóloga social, ela já falava, o ponto forte do ser humano é um outro ser humano. Como aprende com isso? Então, cada vez mais, esses debates, Paulo, trazer nas organizações, vai quebrando paradigmas e preconceitos com relação à competição, a preciso derrubar um para crescer. Que ainda hoje, em muitas organizações, é comum. Eu vi isso muito na área de seguros, assim, um passando por cima do outro e... coisa até assim feia, é coisa feia. Né? Eu tive experiências terríveis, assim. Eu tenho negócios grandes, porque eu sempre trabalhei com grandes contratos, só grandes empresas, tamanho de ponto frios, de mesbla, de empresas gigantes. E, de repente, lá em cima, depois do trabalho pronto, me tirarem da jogada porque tinha um interesse maior. Eu digo, faz sentido. Quem traz o dinheiro para casa tem que ser celebrado, não tentado passar para trás. Então, isso é uma coisa que eu nunca consegui entender muito nessas grandes organizações, porque essa competição suja, vamos dizer assim, ela ainda existe hoje, né? Eu tenho contato com pessoas assim, não mudou muito, não. Entendeu? E é triste isso. Algo que a gente vê, Paulo, que em qualquer ambiente sempre há alguma coisa que está funcionando. Seja ambiente, nós estamos aqui na cidade, no Rio de Janeiro, está passando um baita desafio atualmente. Sim. A força do governador fazendo uma ação, até falou da popularidade, como cresceu, mas é algo que tem um impacto, gera um medo nas pessoas. Mas em qualquer ambiente, qualquer organização, com qualquer pessoa, tem algo que está funcionando. Como você pega isso e traz à luz? Eu e o Léo fomos ouvidores. Eu fui por 8 anos no Itaú Unibanco. E algo frequentemente eu falava, Cris, como você consegue todos os dias passar ouvindo reclamações? E tinha uma equipe grande, 360 pessoas, que o tempo todo cuidando disso. Mas é a arte de ouvir na reclamação uma oportunidade de melhoria. Sim, sim. Então perfeito. Isso que me atraía, quando pegava, era quase o oba que tem alguma coisa que você está indo, vai trabalhar. É longe da felicidade tóxica que a gente ouve, que a felicidade tóxica está atrelada a você não pode sentir emoções de dor. É quando alguém querido falece, você fala, não chora. Essa pessoa gostaria de te ver assim tão triste. Isso você está ignorando uma dor, não é sobre isso. Sim, exato. Mas é quando você enxergar algo que você possa criar o caminho para evoluir a partir daí. E acho que as organizações sempre tem alguém, Paulo, e alguma área que está fazendo algo diferente, você pode somar forças, como esses debates, que traz uma luz, uma ideia, que vai fazendo a diferença. Exatamente. Perfeito. E eu peguei uma época da pandemia. Então, como eu era o mais velho, saiu uma lei no estado do Rio, eu fui mandado para casa. Eu não podia ficar mais no escritório. Então, eu fui para home office. Então, eu ficava ouvindo ligação, respondendo ligação o dia inteiro, ou e-mail. Então, era dia de 300, 400 ligações, porque as pessoas queriam resolver seus problemas e as agências todas da Fazenda estavam fechadas. Por quê? Não tinha como
está trabalhando naquele momento, né? A pessoa também estava em casa e estava desesperada. Então era uma coisa que, com base nisso, a gente começou a desenvolver, inclusive por ideias da gente mesmo e de outras áreas, sistemas que você pudesse resolver as coisas à distância. E foi uma grande revolução. Você, do desespero, do grande problema, você cria soluções. Mas uma coisa que ainda voltando ainda para o esporte e a empresa. Quais foram as lições do esporte de alto rendimento que você entende que podem revolucionar a gestão de pessoas nas empresas hoje? As grandes lições do alto desenvolvimento, para mim, é trazendo esse aspecto a importância de você ter um propósito. Então, é interessante que até o meu livro, que eu começo a escrever esse livro, que chama Esporte, um palco para a vida. A gente vai falar sobre ele, com certeza. E eu convidei meu pai a escrever comigo num momento que eu saí do Itaú Unibanco, aquele momento de vazio. E agora? O que vai ser da minha vida, né? E falei, pai, é hora de a gente trazer as lições do esporte que sempre me ajudou nas organizações e a ciência da felicidade. Então, alguma coisa muito claro é o poder de um propósito. Então, a gente entrar em contato com o significado. Então, não é só o propósito que o banco quer, que ele está almejando. É importante saber disso, o que é importante para a sua área, o que é esperado de você, mas quase chegar no nível individual. É aquilo que te move no dia a dia, o que faz a diferença. É conectar com aquela visão que o seu trabalho não é algo somente que te sustenta, ter um salário todo final do mês, que você está fazendo uma tarefa. É como você consegue ver o seu trabalho com um significado maior. Sim, contribuindo para o objetivo da organização, mas é o significado que te dá a persistência. Eu lembro que uma vez eu estava jogando na Itália, estava na Sicília, e minha avó não estava bem, minha avó que eu tinha uma proximidade muito grande. Eu falei para o técnico, Mauro, hoje me dá o dia, eu preciso descansar, preciso entrar em conexão. Sempre foi uma pessoa que teve muito a fé, me dá que eu... Ele falou, Cristiana, você tem 10 minutos para já voltar, eu te espero lá dentro, você tem o melhor treino da sua vida. São coisas, você até assusta, mas quando você tem um propósito, um significado que eu tinha, você até ressignifica depois. Você consegue... o final do dia, você fala, eu estou esgotada, treinei 6 horas hoje. Mas o Paulo fala, como é que foi seu dia? Fala, foi fantástico, valeu muito. Então, você, quando tem um significado, você traz um novo significado para situações difíceis. Você fica muito mais persistente. Então, lição, trazendo para o ambiente organizacional, pressupõe mais uma vez você conhecer a pessoa que você está trabalhando. Quanto mais você conhece quem está junto, se essa pessoa está passando um momento difícil, como apoiá-la, ou se a pessoa está no melhor, quer entregar, como você trabalha com ela para ouvir o que é importante na vida dela, quais são os pontos fortes, ter esse momento de vulnerabilidade que o gestor tem que dar o exemplo para criar esse ambiente, para conseguir realizar o seu melhor. Então, além da dedicação, da persistência, do trabalho em equipe, muito o conhecer com quem que você está lidando dentro de um ambiente organizacional para conseguir a realização do seu melhor. Essa reflexão é interessante. Nós tivemos uma pessoa convidada aqui em que ela trabalhando, se eu não estou enganado, em empresa de navegação, e aí conversando com os funcionários, o que você faz aqui? Eu carrego a carga para o navio. Não, você não carrega carga para o navio. Você faz a humanidade andar, porque o que você carrega, essa carga aqui, não lembro qual era a carga especificamente, ela é que vai fabricar tomógrafo, vai fabricar isso, aquilo. Então, quando a sua esposa vai no SUS para ter um atendimento, esse teu trabalho está influenciando lá, e aí deu uma outra visão para as pessoas. Eu falei, coisa que interessante, a gente nunca pensa nisso, né? O meu trabalho é pequenininho. Não, mas esse trabalho pequenininho, ele vai influenciar tanta coisa que ele vira um trabalho muito grande. E eu acho que isso deveria ser dado nas empresas, especialmente para as pessoas que estão numa escala mais baixa de hierarquia, né? Mas deixa eu te perguntar o seguinte, em que ponto a busca por resultados começa a comprometer o bem-estar e a saúde emocional das equipes? Isso talvez, se nós juntássemos essa percepção do quão grande é o trabalho, mesmo um trabalho pequeno, poderia melhorar?
Esse foi o tema do meu TEDx que eu fiz no Arizona. Trazendo que algo que eu sempre, no esporte de alta performance, eu aprendi muito forte, é a questão até a expressão em inglês, no pain, no gain. Sem esforço, não há ganho. Então, você aprende muitas vezes ignorar o que você está sentindo, ignorando alguma coisa da sua saúde, quando precisa descansar, você se leva no limite. Tem até a história do Roger Bannister, que é um estudante de medicina e um corredor lá de Oxford, numa época de 1950, e tinha um grande mito, que era impossível correr 1 milha abaixo de 4 minutos. E todos os médicos falavam, isso é impossível, não é, o corpo do ser humano não é feito para isso. Correr, tentar fazer isso, vai causar os mesmos problemas que escalar o Everest sem bomba de oxigênio. Esse estudante de medicina, jovem, corredor, Roger Bannister, falou, eu vou quebrar a parede de tijolos, que era comum vista, porque o limite não está no físico, o limite está na mente. E ele fez toda uma estratégia com 3 outros corredores e no dia fatídico ele corre e quebra o recorde de 1 milha abaixo de 4 minutos. Um recorde que durou menos de 30 dias, porque um outro lugar do mundo o outro conseguiu. Depois de um mês, um outro conseguiu na África. Assim vai, vários conseguindo. E o que aconteceu? Né? Um quebrando foi os outros quebrarem. Então, isso mostra muito a importância das nossas crenças, do acreditar, e nos puxar, nos dedicar para ir sempre além dos nossos limites. Só que isso tem um preço. O sem esforço, sem dor, sem ganho, tem uma vida finita aí. E facilmente isso pode te levar a um burnout. É igual você olha também sobre a perspectiva da zona de fight or flight, que ou você luta ou você foge, que vai para o lado do pré-histórico, quando você viu um grande animal na sua frente. Ou você vai lutar, ou você vai fugir. Ou você foge. Mas o problema é quando e a sorte se você tiver um cara do teu lado que corra menos que você. Exatamente. A piada tá amarrando tênis. Por que você tá amarrando tênis? Porque eu tenho que correr mais rápido que você, né? Mas a questão é quando você passa muito tempo nessa zona do fight or flight. Passa dias, passa semanas. Então, aí que vem a ciência da felicidade no esporte de alta performance. Desde a Simone Biles, nas Olimpíadas de Tóquio, falando, não estou bem para competir, vou sair. Eu lembro que vários jornalistas me procuraram e falaram, Cris, escreve um artigo sobre isso, que loucura. Eu falei, eu nunca vou escrever por que ela está saindo, que a gente não tem todas as informações. Mas eu vou escrever pelo que ela está fazendo pelo esporte. O atleta de alta performance, que era visto como super-homem, está falando, eu não estou bem. A saúde mental em primeiro lugar. Eu sou humana. Eu vou sair e voltou fortalecida para Paris. Então, aí que vem a diferença. A ciência da felicidade ensina a importância de você voltar para as questões que são naturais do ser humano, cuidar disso por meio das suas escolhas, para você estar melhor na alta performance. Então, é além do no pain, no gain, sem dor não há ganho, combinar esses outros fatores também que a ciência tem nos demonstrado para estar no nosso melhor. Eu aprendi na minha primeira maratona uma coisa interessante. Depois de um período correndo, você fica esgotado, porque a maratona realmente ela mói a pessoa. E aí, assim, a minha cabeça dizia assim, só mais 500 passos, só mais 20 passos, corre só mais 2 minutos. E dessa maneira eu fui andando, correndo, até conseguir terminar. Quando eu terminei, eu falei, inacreditável que eu consegui fazer isso na primeira maratona. Eu não consigo nem assistir uma maratona inteira. Mas Cris, vamos mergulhar no teu livro. Bom, esse livro, eu vou até pegar aqui, segurar. Mostra para o nosso público ali. Aqui o esporte, um palco para a vida. É um esporte que quem sempre me inspirou é o meu pai. Eu sou a filha mais velha, tenho 2 irmãos e meu pai é um olímpico. A gente fala pessoas que foram para as Olimpíadas, a gente sempre fala no presente. Então, ele é um olímpico. E quando ele sempre usou o esporte como um fator agregador da nossa família, era a maneira dele, junto com minha mãe, de passar os valores da vida, falar sobre trabalho em equipe, sobre conhecer o próximo, sobre a importância de a gente se puxar e ter momentos de recompensa, de recuperar a energia.
Então, eu começo até o livro contando que o meu pai me acordava cedinho para me levar para nadar além dos surfistas. Eu com 5, 6 anos de idade. A gente viu o nascer do sol, aquela emoção. Eu lembro de vez em quando vi um salva-vidas, falava, ô, senhor, hoje o mar, ele falava, não se preocupe, eu sou um olímpico, ela sabe nadar. Eu lembro que eu enchei o peito pequenininho, segurando a mão dele e sentindo, primeiro entrando as ondas no joelho, depois na barriga, não dava mais o pé, ia passar nas ondas mais fortes, ele segurava a minha mão e a gente passava juntos, e até ele falava, agora, Cris, dá um sprint, acelera. E eu lembro que eu segurava nas costas dele, fazendo pernas de polo aquático, parecia que ele estava de pé. Ele falava, Cris, olha que bárbaro, a gente está mais longe que os surfistas. Legal. Mas depois dessa situação, tinha um café da manhã especial, minha mãe preparando, saindo da padaria, gostoso, todos nós juntos. Então, sempre ele combinava, por meio do esporte, o que era se puxar e também momentos de recuperação, aprender. E essa experiência que me inspirou, é um privilégio que eu comecei o polo aquático feminino, a modalidade feminina, começou quando eu tinha 15 anos no Clube Paulistano, em São Paulo, e no Flamengo, aqui no Rio. Então a gente começou uma jornada que, quando a gente conta do polo, todo mundo já vê hoje em dia, ainda é um esporte não é tão divulgado, mas fala fácil, mas foi muito difícil. A primeira vez que a gente pediu para usar as cores verde e amarelas foi negado, porque não tem ainda representatividade, está começando. Mas depois de 2 anos a gente conseguiu. Fomos ao primeiro campeonato internacional, foi nos Estados Unidos, com um grupo a gente fazia vaquinhas que falava, levantava dinheiro em festas tal, para conseguir viajar. Daí teve o primeiro mundial. Minha mãe foi convidada para ser a primeira diretora do polo aquático feminino. Legal. E algo que fomos atrás de patrocinadores, conseguíamos. E começou uma grande, para mim, um aprendizado daí, como o polo aquático feminino começou a ser defendido como equidade de gêneros para os Jogos Olímpicos. E minha mãe foi, embora ela nunca tenha jogado polo aquático, ela era tenista, ela recebeu o prêmio mais alto da nossa família pelo trabalho que ela fez, lobista do bem, para defender essa equidade de gêneros, até que o polo aquático feminino se tornou olímpico 1 século após que o masculino. Então, esse aprendizado que a gente conta aqui no livro, por meio do esporte, da alta performance, a recuperação, a importância de ter um sonho passo a passo, rumo àquele objetivo, igual você escreveu na sua maratona, que é colocando passo a passo. Então, essas lições do esporte somado com o que veio, para mim, a grande peça que faltava na alta performance, quando eu comecei a estudar ciência da felicidade, com o professor Tal Ben-Shahar, que está no Rio de Janeiro. Nós vamos começar a partir de amanhã a fazer uma imersão com pessoas do mundo inteiro. A gente está se encontrando lá em Copacabana para fazer esse encontro. Então, discutir como é que a gente pode criar, quais são as ferramentas, as últimas pesquisas. A gente fala, tem o research, as pesquisas, e o me-search, o que funciona para nós, para cuidar desse aspecto de bem-estar que é tão chave para a alta performance. Que a gente começa a ver cada vez mais. Uma reportagem saiu semana passada do João Fonseca, falando da respiração e a meditação na alta performance. O Djokovic falando do yoga que ele pratica para ajudá-lo no tênis. A Simone Biles falando da importância da psicóloga dela, do esporte, que ajudou ela a chegar fortalecida em Paris. Então, antes de toda a competição, eu vi isso, falando com ela. E na saída, ela trabalhando na meditação e na visualização. E é interessante que eu começo a ver um movimento na mídia, nas Olimpíadas de Paris, cada vez mais os jornalistas perguntando a história por detrás desses atletas. E trazendo ao público essa história também de dificuldade, dos altos e baixos da vida. Sim. E o que eles fizeram para incorporar isso no esporte. Então, essa é a parte interessante. Até Simone Biles, quando ganhou a última medalha de ouro, ela foi para a reunião com a imprensa, que a primeira pergunta, e aí, Simone, what's next? O que vem aí? Qual que é o próximo? Ela falou, o que vem agora? Acabei de finalizar as Olimpíadas hoje. Eu estou com meu marido, eu nem tirei férias. Eu quero aproveitar o momento de viajar, sem compromisso, sem um objetivo, que falou para ajudar que isso que te traz o recuperar para os próximos desafios da vida, que farão parte. Então, é sobre isso que a gente traz no esporte
um palco para a vida. Esse é um livro que eu vou devorar. Que bom. Rápido para que possa ler depois. Que bom, Léo. Ok. É inspirador, realmente foi maravilhoso. Vai falar do prêmio? Eu vou falar, nós tivemos num colóquio anterior, Não, eu mas já tem que falar pro falei, público mas lá. vou falar para o público agora. O público não estava nesse colóquio. Não está. Isso aí foi uma satisfação enorme. Desculpe, público, mas foi um privilégio. Não esqueçam, vocês que gostaram, eu tenho certeza que todos vocês gostaram, então curtam, compartilhem, porque ela entra na concorrência para o nosso Oscar, né? Olha que barato. Que será agora no próximo ano, para a gente completar um ano de podcast. Nós vamos ter, esse evento será presencial e vamos preparar para que ele seja transmitido ao vivo também. Isso é uma novidade. Então curtam, compartilhem, vocês que gostaram. Os que não gostaram também, mandem para os seus inimigos para que eles curtem e compartilhem. E vamos lá fazer votos para Cris. Cris, uma satisfação te receber aqui. Muito além do que eu esperava. Muito bom, fantástico. Pena que foi tão curto, né? A gente sabe que você tem compromissos. Léo. Cris, foi muito bom ter você aqui. Tem gosto e quero mais. Voltando ao Brasil, pelo amor de Deus. Volta aqui. Uma satisfação enorme. Nós queremos você de novo. E uma palavra final para o nosso público. Fica à vontade. Uma das coisas mais importantes que quando eu escrevi esse livro, que falo, é quase meu quarto filho. Tenho 3 filhas, esse é o quarto. Que eu escrevi aqui é quando eu ouço o que mais toca o coração do leitor quando ele viu aqui. Então, vou compartilhar o meu Instagram, meu LinkedIn, o que tiver. Não hesite em entrar em contato, eu estou à disposição. E o grande segredo na vida, eu acho a gente trabalhar muito o autoconhecimento. Isso é o início de todo o processo de evolução. Cuidando de si mesmo, com uma máscara de oxigênio no avião. Coloque primeiro em você para ajudar o próximo. Então, se conhecendo, trabalhando em você, você consegue estar no seu melhor e apoiar aqueles que você mais ama. Um prazer enorme estar aqui com você, Muito obrigado. Léo e Paulo. Obrigado. Obrigada. Obrigado.